O nome de Deus seja louvado. Hoje, sábado, dia 8/3/2025, pela infinita graça de Deus, misericórdia e bondade, o Senhor nos dá condição de levantar mais um dia. Como diz Davi, no Salmo 3, verso 5, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E no Salmo 4, verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Salmo 92, verso 1 e 2, bom é louvar o Senhor e dar louvores ao teu nome, por todas as manhãs pela tua benignidade, e todas as noites pela tua fidelidade. Esses 4 versículos é uma vitamina para nós já começar o dia numa santa comunhão com Deus. Esse áudio, uma comunhão com Deus, sinto da parte de Deus nesta manhã deste sábado, de contar uma obra, um testemunho e maravilha que o Senhor permitiu que eu presenciasse. Eu vi com os meus olhos e apalpei com as minhas mãos. Mas antes de eu passar por esse processo, Deus permitiu que eu ficasse 10 meses em uma preparação, porque isso é do dia 6 de maio de 2018 até dia 6 de março de 2019. Foi quando aconteceu este milagre. Vou começar iniciando da minha correção. O Senhor me corrigiu primeiramente, preparou, o Senhor prepara o vaso, o Senhor santifica o vaso e fortalece e enche da virtude e faz a obra usando de nós por bondade dele. É Deus que faz a obra, mas Deus nos envia a nós na obediência e faz a obra. Eu vou contar para todos os ouvintes, participantes desse áudio, que eu servi a Deus do jeito que eu achava que estava certo. Nunca me cedi, às vezes, aos ensinamentos, à doutrina, às vezes ao costume que eu achava que era costume de outras, né? Que é se trajar bem, né? Os homens, por exemplo, usa terno, gravata, né? Camisa social, correia, tudo bem arrumadinho. Eu não achava que aquilo lá não tinha necessidade. Então, do jeito que eu sentia de ir na igreja, eu ia de chinelo de dedo. Mas isso não é que não deve ir, mas se a gente tem condição de fazer o melhor para Deus, a gente tem que fazer, né? Quando o Senhor traz a gente, chama a gente, às vezes a gente não tem nem chinelo para calçar, não tem roupa, aí o Senhor fala, né? Vinde como estais. Mas eu já tinha um tempo que eu estava servindo a Deus, evangelista, visitava, Deus fazia obra, tinha dons, tudo, mas me faltava em mim o zelo, que o Senhor fala que nós temos que ser um povo especial, né? Que nós somos escolhidos por Deus, temos que ser zeloso e de boas obras. E eu faltava em mim o zelo. Aí esse dia, o Senhor me colocou dentro de uma sala, no dia 6 de maio de 2018. E eu fiquei nessa sala e o Senhor foi me corrigindo. Ficou eu e o Senhor nessa sala. Só que eu não via o Senhor de roupa branca e nem de como um reluzente. Eu via ele como uma sombra, sentado numa cadeira, como fosse o trono dele, dentro da minha sala. Mas isso eu via espiritualmente.
Eu acordado tudo, eu vi espiritualmente, sentia o Senhor, só que eu não vi os pés dele, só vi a perna até a canela, até o tornozelo. Ele não tinha pé, não via as mãos também. Ele tinha só até no punho. E não via também o rosto do Senhor, a cabeça dele, só via o corpo, e eu via a voz do Senhor falando comigo. E o Senhor me colocou, mandou entrar na obediência com ele, falou para mim não servir dois senhores, mas obedecer a ele, dar ouvido à voz dele, tudo que ele mandasse eu fazer, para me fazer do jeito dele, se eu amasse ele, se eu quisesse entrar no céu. Porque se eu servisse ele de qualquer maneira, eu não ia entrar no céu. E eu temi muito com aquela ordem que o Senhor me deu, aquele despertamento. Eu senti que eu era digno mesmo de ser condenado, porque o nosso Deus é digno de honra, glória e louvor, temor e tremor, porque Ele é a maior autoridade do mundo. E muitas das vezes nós tratamos o Senhor de qualquer maneira, acha que Deus é amor, Deus é bom, Ele perdoa tudo, está tudo certo. Não, nós temos que fazer o melhor para Deus. E até ali eu não entendia. E o Senhor foi me corrigindo a cada dia. O Senhor falou assim, eu quero você ornado. Eu quero que você fique de paletó 24 horas por dia. Paletó, camisa, gravata e calçado os seus pés também. Não é com chinelo, não. Eu tinha sapato e eu dormia de sapato, porque 24 horas por dia eu tinha que dormir de sapato. Eu tinha 3 ternos, velhinho, mas era terno. E eu vestia aqueles 3 ternos assim. Eu vestia um de manhã, primeiramente tomava um banho, o Senhor exigia que eu tomasse um banho, sabão de coco ainda, lavasse a minha roupa no sabão de coco e trocasse aquele terno de manhã, 5 horas da manhã. Às 5 horas da tarde, eu ia tomar outro banho e trocar outro terno, que eu já tinha, lavava aquele, punha enxugar. A hora que eu acabava de tomar banho, punha aquele de noite, os 3 ternos eu controlava de uma forma que sempre tinha um seco, secava dia e noite, e eu trocava aquele terno, e assim foi, todo dia. 5 horas da manhã eu tinha que tomar um banho, e 5 horas da tarde outro banho. E o Senhor mostrava que os passarinhos, 5:30 da manhã, eles levantavam para louvar a Deus. E eles não iam entrar no céu, mas eles eram fiel a Deus. E 5:30 da tarde também, eles louvavam a Deus também, os passarinhos. Pode observar todos os ouvintes desse áudio. E esse horário é o horário que os passarinhos começam a cantar para ir dormir, que o sapinho dele já está cheio. Às 5:30 da tarde, seria às 17. Às 5:30 da tarde, às 17h30, os passarinhos já estavam com o papinho cheio, e louvavam a Deus e ia dormir. E de manhã eles levantavam às 5:30 da manhã e louvavam a Deus para depois ir catar o alimento deles, e Deus preparava o alimento para eles. Assim Deus foi me mostrando como antes eu tinha já costume de orar, eu nunca deixei de orar de madrugada, fui sempre muito orador, orava 5 vezes por dia, mas o Senhor também me corrigiu, que eu levantava para orar, nem escovava os dentes, falava com o Senhor com a boca suja. Tudo isso o Senhor foi me corrigindo, para mim ter mais respeito com Deus, porque quando a gente vai namorar, a gente não vai com a boca suja, a gente não vai sem tomar banho, sempre a gente vai limpo, e que nós devemos amar a Deus mais do que a nossa namorada, mais do que a comida, mais do que a bebida. O Senhor foi me mostrando tudo isso. E assim, para resumir esse testemunho, o Senhor também não deixava eu dormir. A hora que eu deitava para dormir, menos de 1 hora o Senhor me despertava, eu ouvia a voz do Senhor, levanta e ora. E eu orava 5, 6 vezes na noite, de madrugada, de manhã, orava muito mais. E eu ouvi o Senhor falar, levanta e ora. Eu tinha que mostrar que eu amava realmente a Deus. E eu fazia tudo por amor.
E o senhor mandava marchar o dia inteiro dentro daquela sala, e marchava de madrugada também, e cantava os hinos. O hino 140, que fala, vou marchando para a glória. O hino 366, que fala, o santo evangelho diz marchai. E eu cantava esses hinos e marchava. Glória a Deus. Isso foi durante esses 10 meses. Eu nunca usei camiseta, não usava nesse período. Um dia estava muito calor, tentei tirar o terno. Eu percebi que eu não ia conseguir ficar de pé, porque o meu corpo parecia que não tinha osso. Parecia uma minhoca, para vocês entenderem. A gente colocar uma minhoca em pé, ela não pica, ela só rasteja, porque ela não tem osso, ela é vertebrável. E eu sentia daquele jeito. Então, quando eu colocava o paletó, o terno eu sentia firme. Louvado seja Deus, eu estava como um bebê na incubadora. Bendito seja o nome do Senhor, creio que todos estão entendendo essa parte. E quando foi no 90 dias e eu estava naquela sala, comia só conforme o Senhor me ordenava, perdi 40 quilos naqueles 3 meses, porque era muito pouco que eu comia, bebia água. E eu cheguei a falar com o Senhor, meus rins não vai aguentar. Ele falou, a sua vida está na minha mão, nada acontece se eu não permitir. E eu esperei, e fiquei aqueles 90 dias desse jeito. Aí depois o Senhor me queimou com fogo por dentro, e me libertou, e eu fiquei são, eu tinha diabetes, tinha uma outra enfermidade na perna, eu fiquei perfeito, leve, novinho, sentia a saúde. Aí o Senhor me liberou para mim trabalhar na obra novamente, mas naquele sentido, não podia deixar de usar o terno, era 24 horas por dia, mesma coisa, dormindo. E muita gente chegava na minha casa, todo momento que chegava, eu estava de terno, irmão, onde você vai? Eu estou preparado para onde Deus mandar eu ir. Estava preparado. Todo mundo me encontrava limpinho de terno, sempre cheiroso. E os irmãos que iam lá pensavam que eu estava preparado para sair. Estava preparado para sair, mas Deus não tinha mandado. Aí depois, no dia 6 de agosto, que deu 3 meses, o Senhor me liberou e já comecei a ver obras e milagres. Louvado seja Deus, muitas obras e milagres. Mas nesse dia que foi citado, 10 meses, 6/3 de 2019, que aconteceu esse milagre, essa obra tão bonita, o senhor tinha me enviado para Brasília, Distrito Federal, e lá o senhor, eu não sabia onde que eu ia, chegando lá, o senhor mandou ficar no terminal 3 dias. Assim que eu cheguei no terminal, senti de congregar, tinha duas autoridades que trabalhavam lá, Polícia Militar, trabalhava na rodoviária, e eu passei, onde que tem culto, Perguntei, o senhor falou assim para mim, pergunta para aquela autoridade lá. Cheguei ao Ornato Perder, falou, por favor, boa noite, onde que tem um culto da congregação cristã no Brasil? Ele falou, você congrega na congregação, veio pela misericórdia de Deus, foi pela paz de Deus, era um servo de Deus, e conversou comigo ali, e eu fiquei 3 dias naquela rodoviária, ele cuidando de mim ali, que terminou a rodoviária, e ele me falou onde era o culto daquele dia, eu fui lá na igreja do Cruzeiro, em Brasília. Chegando lá, Deus falou comigo sobre o Atos dos Apóstolos, capítulo 12, falando de Pedro quando saiu da prisão, que o anjo guardou ele e ninguém viu. E o Senhor podia me levar num lugar também que ninguém ia me ver. Louvado seja Deus, eu estou contando assim, que essa palavra, se você é evangelista, você vem aqui, você vai passar num lugar que ninguém vai te ver. Eu fiquei 3 dias ali esperando, o Senhor me mostrou, da mesma forma daquele corpo que eu via o Senhor como uma sombra dentro da minha sala, o Senhor me mostrou um corpo lá dentro daquela rodoviária, sem cabeça também, eu não via as mãos nem os pés, porque estava coberto, o corpo todo coberto, com um pano verde, cheio de bandeirinha do Brasil. E eu não entendi aquele corpo se mexendo, estava com vida, mas não tinha cabeça. E eu fiquei naquela comunhão com Deus,
Aí depois, todos os dias eu congregava. Fui congregar na igreja Guarazim 2, em Brasília. E eu só tinha o dinheiro para ir, não tinha o dinheiro para voltar para a rodoviária. Levando sempre as minhas malas. Congreguei junto com uma pessoa que chorou muito ali do meu lado, testemunhei. A hora que acabou o culto, ele chegou em mim e falou assim: para onde você vai com aquelas malas? Eu vou lá para o terminal rodoviário, faz 3 dias que eu estou dormindo lá, ficando lá. Mas você vai viajar? Eu falei: não. Mas eu posso te levar você na rodoviária? Eu falei: bom, se você sente, faz. Se Deus manda, faz. Se não manda, fique em paz. Eu falei: não, pode pegar suas malas, colocar dentro da minha caminhonete ali, uma caminhonete de cabina dupla, prata. E o senhor já havia revelado que eu ia andar no cavalo do rei. Aí eu levei minhas malas, coloquei lá. Aí nós entramos dentro da caminhonete. O porteiro sentiu da parte de Deus, pôs a importância no meu bolso. Eu não sabia quanto que era. E aí ele, entramos na caminhonete e perguntou para mim: por que você está lá no terminal rodoviário? Você não vai viajar? Eu falei: não, eu estou lá porque Deus mandou ficar lá. Porque o senhor me mostrou que tem uma obra para ser feita aqui em Brasília. Mostrou um corpo coberto com um pano verde, cheio de bandeirinhas do Brasil. E eu ainda não entendi, mas glória a Deus. Eu estou esperando para Deus me mostrar onde que é esta obra que Deus vai fazer. Louvado seja Deus, ele entendeu tudo. Eu estava chorando muito, porque ele estava com o tio dele internado, com câncer, fase terminal no pâncreas, câncer no pâncreas, um homem já avançado em idade. E ele estava chorando porque o tio dele era uma pessoa muito boa e muito rico, mas estava desenganado pela medicina, não por falta de dinheiro, porque a medicina viu que não tinha mais recurso, e realmente ele ia a óbito mesmo. E ele estava chorando por causa desse tio dele, mas quando eu falei aquilo, ele creu, sentiu que era com o tio dele, mas não falou nada para mim, não. Ele só falou assim para mim: você sente de ir para minha casa? Eu falei: se Deus manda, paz. Se Deus não manda, fique em paz. Eu estou na obra, na missão. Ele falou assim para mim: nós somos 3 coronel. Eu sou coronel do bombeiro. Meu irmão é coronel militar. E meu tio é subtenente coronel da Polícia Federal. Mas não falou que o tio dele estava internado. Então você pode ficar tranquilo, nós somos 3 coronel. Aí eu falei para ele: não, mas eu também tenho um filho meu, que é PM em São Paulo, trabalha no quartel lá. Ué, então você é da autoridade também, então vamos para cá, não precisa nem carta, nem perguntar nada, vamos embora. Eu fui para a casa dele, nós posamos lá. No outro dia de manhã, chegou uma caminhonete lá, uma pessoa chamando ele, nós descemos, fomos na caminhonete, outra caminhonete igual a dele, prata também, cabina dupla. Eles tinham compromisso fazer, mas como eles não falavam que era um e o outro, chamou eu para ir com ele no advogado, fazer um desmembramento de terra. Chegou lá, os dois conversam, porque lá em Brasília eles conversam muito bem, a gente não tem um grau de estudo para pronunciar palavras tão assim precisa como para eles, então eu fiquei mais calado. Separei deles assim de longe, fiquei ouvindo que eles estavam na comunhão com Deus. Escutava os dois sentados lá, esperando o advogado. Os dois conversou, esqueceu que eu estava perto deles e começou a comentar. O tio realmente, esse tio dele era cunhado do pai dele. E esse homem que estava com ele era pai dele, eu não sabia. Isso o tio realmente vai morrer mesmo, né? Porque ateu, não crê em Deus, é um homem muito bom, né? Eles comentavam e choravam. E eu escutando do lado, falei: Senhor, onde que é? O tio está com câncer e tal. Aí eu falei: senhor, se eu pudesse lá visitar essa pessoa, né? Tão pequeno e fraco que eu sou. Aí eu comecei a entender. Ele era subtenente, né? Coronel da Polícia Federal. Eu falei: as bandeirinhas do Brasil, né? Aí nós conversando, não falei nada com ele, fiquei quieto, só ouvindo aquilo, guardando no meu coração.
Eles resolveram lá, nós fomos embora almoçar. Aí ele pediu para mim no outro dia cedo, passou aquele dia, no outro dia cedo, que seria o dia 4, né, de março de 2019. Ele pediu para me lavar uma varanda, um cômodo de despejo que tinha lá muito sujo. Ô, irmão, quanto você cobra para lavar esse cômodo aqui para mim? Eu estou precisando de uma pessoa para lavar. Eu falei, não te cobro nada não, estou na missão. Não, que eu tenho que resolver esse negócio de advogado. E eu te dou o sabão, os preparativos aqui, a água. E você lava esse cômodo para mim? Lava embaixo só, né, no chão? Não, dá. Eu falei, não, tudo bem, faço sim. Mas quanto você me cobra? Não, não vou cobrar nada. Eu estou na missão. Também, né, na casa dele, comendo tudo ali, tudo que Deus preparou para ele. Queridos, tenha um pouco de paciência, é um pouco longo, mas Deus manda fazer dessa forma, vamos ficar nessa comunhão. Eu fiquei lavando aquele cômodo, mas antes dele, a hora que ele saiu, orei a Deus, Senhor, é para me lavar aqui, mas como que eu vou fazer? O cômodo estava bem sujo mesmo, estava abandonado lá, muita sujeira. Era eternite, estava pintada por dentro, assim, eternite, daquela grossa. Pintadinho de branco, mas não estava branco, estava muito empoeirado, muito sujo, parece que fazia muito tempo que não lavava. E o Senhor falou comigo, é para você lavar das teias para baixo. As paredes muito sujas, entrou muita poeira. E o Senhor falou, você vai lavar das paredes para baixo, das teias para baixo, as paredes, vitrô, tudo. Por último, você vai lavar o chão. Falei, tá bom, catei todo aquele lixo, ele mandou colocar na caminhonete dele para jogar fora, tudo estava estragado, ruim, velho. E fiz do jeito que o senhor mandou. Eu demorei até 1h da tarde, comecei de manhã, às 8 horas. 1h da tarde eu acabei de lavar aquele cômodo e limpei tudo por dentro, por embaixo, no chão, e coloquei o tapetinho. Eu coloquei o tapetinho para entrar para dentro, ele chegou. Chegou aqui, ele olhou o cômodo limpinho, das teias, tudo. Ele olhou em mim e falou assim para mim, quem mandou você lavar as teias? Eu falei, foi Deus. Ele sentiu a presença de Deus. Eu falei, mas quem mandou você lavar as paredes também? Você lavou as paredes, lavei as paredes. Quem mandou? Eu falei, foi Deus. Ele falou, não, que eu pedi para você limpar só aqui embaixo. Mas você fez melhor do que eu te pedi. Você é homem de Deus mesmo. Glória a Deus. Você sente ir no hospital visitar o meu tio? Oh, grande Deus, é o que eu mais desejava. Queridos ouvintes, participantes desse áudio. Eu fiquei muito contente. Eu estava com fome, que era a hora do almoço. Você trouxe uma marmita para mim. Falou, o que você quer primeiro? Tomar um banho ou almoçar para nós ir lá? Falei, primeiro eu vou tomar um banho. Se der tempo de almoçar, eu almoço. Se não der tempo, eu sinto muito de ir lá. E fiquei naquela alegria, já comecei a chorar. E tomei aquele banho, naquela alegria, já perdi a fome. Mas eu comi um pouco para ele não ficar preocupado. E nós fomos para o hospital. Louvado seja Deus, já era 2h da tarde, 14 horas. Confesso para os irmãos ouvintes e participantes desse áudio que começou a cumprir aquela palavra que o Senhor falou que Pedro saiu da prisão pelo anjo, e o anjo estava com Pedro e ninguém viu Pedro sair da prisão. Quando chegou naquele hospital, tinha 3 barreiras de 6 soldados, 3 soldados de cada lado, passavam o carro, e eles investigavam todo mundo, tinha que apresentar documento, quem quer visitar, não passava ninguém. Então, do meu lado, tinha 3 soldados em cada barreira, e tinha 3 barreiras, quer dizer que 9 soldados do meu lado, e 9 soldados do lado dele. Andava 10 metros, parava, 10 metros, parava. E eles perguntavam, quem é você, quem você veio visitar e tudo. E ele, como foi visitar o tio dele, ele era coronel do bombeiro, ele apresentava a credencial dele, sou fulano de tal, coronel do bombeiro, vim visitar meu filho, fulano de tal. Aqui nós não cita o nome, né, como foi dito. E para ele era fácil, apresentava, passava. E eu falei, senhor, e eu? O que eu respondo? Aquele soldado olhava em mim, mas via só o outro. Só via um dentro da caminhonete. Eu via que eu olhava na rosto deles para ver o que eles iam perguntar para mim, mas eu pensei, senhor, o que eu respondo? Eu não tinha como responder, eu sou fulano de tal, é meu parente. Não tinha como responder, nem sabia o que eu ia apresentar ali.
E eles não me perguntaram. Os 3 soldados me perguntou, na outra barreira os 3 também não perguntou nada. E eu percebi que eles olhavam, só via um dentro da caminhonete. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós não somos dignos nem de contar essa obra, queridos ouvintes e participantes. Mas assim aconteceu pelos 3 dias que eu fui lá, porque eu fui nesse dia. Quando ele passou todo mundo, ele olhou para estacionar a caminhonete. Ô, irmão, mas não perguntaram, ninguém perguntou nada para você. Ele não perguntou, não, eu não tinha resposta também. Quer dizer, ele é fulano de tal e eu. Eu respondi, eu sou um servo de Deus evangelista, mas eles não entender. O que servo de Deus está fazendo lá no hospital? Tem que visitar parente, o homem não é meu parente. Então, não perguntaram nada, não respondi nada, entramos. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus preparou de entrar, tudo. Passamos o documento lá, não perguntaram muito para mim, só fui de companheiro com ele. E Deus aprovou de ter entrado lá. Meus queridos, observam bem. Lá era um hospital HFA, Hospital das Forças Armadas. Só pessoas de autoridade que eram internadas ali. É um hospital muito grande, uns prédios bem extenso, alto. E nós fomos lá no 19º apartamento, 19º andar, no quarto, observa bem, 449. Esse número no inário fala o hino, o meu nome no céu escreveste, Senhor. Quem tiver a oportunidade de ver o inário da maior orquestra do mundo, se vocês procurar, né, no Google qual que é a maior orquestra do mundo, vocês vão ver no inário, o hino 449 é o meu nome no céu escreveste, Senhor. Eu marquei aquele quarto, aquele número me chamou muita atenção, que a gente, quando está guiado por Deus, o Senhor faz a gente entender muita coisa. E quando eu cheguei lá, o Senhor já tinha me dado o que falar. Louvado seja Deus. Quando nós entramos naquele quarto, já sabia que o homem era ateu, não cria na existência de Deus. Mas Deus já tinha mandado falar para ele, e eu entrei e saudei aquele quarto, com a santa paz de Deus, a luz de Deus e o temor de Deus, seja nesse quarto e permanece para sempre. Aquele homem ateu respondeu amém. E quando responde amém, é porque a alma recebeu, e Deus mandou e a alma recebeu. O homem ateu fala amém, sendo que ele não acreditava em Deus. Quando ele falou amém, ele sentou na cama, muito fraquinho, e Deus deu de falar para ele, o Senhor conheceu o poder do dinheiro, o Senhor tem dinheiro, o Senhor conheceu o poder da ciência, o maior poder da ciência da Terra, e o Senhor conheceu também a maior autoridade, que o Senhor é uma autoridade suprema. Mas tudo isso é limitado. E o limite de tudo isso acabou. E o Senhor está numa situação que esses 3 poderes não podem fazer nada para o Senhor. Mas se o Senhor crê no Deus que criou os céus e a terra, o sol e a lua, esse é sem limite. Hoje ele entra na vida do Senhor e manda o espírito da morte embora e da enfermidade e da saúde para o Senhor e vida. O Senhor crê? Ele falou assim, eu creio. Falei, então deixa eu te dar um abraço, conforme Deus mandou. Eu dei um abraço nele e falei, recebe o dom de crer. Naquele momento, o Senhor desceu com a glória dele dentro daquele quarto. Eu não conseguia me conter, meus pés ficavam altos do chão, parecia que eu ia voar. E chorando, lágrima no rosto de nós 3, eu, ele e o sobrinho dele. Muito choro, porque quando a presença de Deus chega, a carne não aguenta, nós temos que chorar mesmo, a alma chora. E aquela presença de Deus, o Senhor falou assim, vai embora daqui. Eu falei, Deus seja louvado, estou indo embora. E eu abri a porta, ele, não, eu vou embora. Abri a porta, fechei e saí para fora. Tinha direito de ficar ali mais 1 hora, mas eu não fiquei. Peguei um corredor extenso, onde nós voltávamos para trás.
corredor dos 30 metros mais ou menos. E eu sentei lá na espera, lá na sala de espera, onde ia descer, no elevador, e fiquei esperando até o sobrinho dele sair do quarto, né, vencer o horário. E não contínuo choro, chorando ali, muito choro, muita alegria na alma, regozijo, e vendo a grandeza de Deus. De repente ele saiu do quarto e veio de longe, eu vendo a lágrima dos olhos dele cheio de lágrimas, chorando, e foi aproximando de mim. Ele viu que eu estava sentado lá esperando ele, e eu chorando, ele chorando, aproximava de mim uns 10 metros de distância, falou para mim: você viu o que aconteceu? Eu vi. Mas você sabe o que aconteceu? Eu sei. O que aconteceu? Eu falei: a glória de Deus desceu naquele quarto, ele recebeu o dom de crer, ele não é ateu mais. Ele chorando falou: é verdade, meu tio creu, e perguntou para mim assim: mas por que ele foi embora? Por quê? Por que ele não ficou aqui? Aí eu falei para ele: porque Deus mandou ele ir, porque a glória pertence a Deus e não a ele. Ele só é enviado de Deus. Então a glória é de Deus. E ele saiu e nós descemos, fomos embora, sem um combinado de voltar naquele lugar mais. Mas no outro dia, Deus preparou, limpei todo o quintal dele também, que ele gostou da faxina do cômodo. Quando você me cobra para limpar o quintal, eu limpei tudo, carpi, limpei a calçada, tudo conforme Deus mandou. Não cobrei nada, fui muito bem cuidado lá também, louvado seja Deus. Foi aonde que eu não fiquei de terno. Deus me deu permissão de colocar uma roupa para trabalhar ali, então eu usei a camiseta dele, que eu não tinha outra roupa no seu terno, e a calça também de serviço lá que eu podia trabalhar, eu usei lá. Então foi o único lugar que eu tirei o terno nessa data que eu estou falando para os irmãos. Já era dia 4, agora já é dia 5 de março de 2019. Aí limpei o quintal, novamente ele chegou lá e falou: vamos visitar o meu tio de novo? E Deus já tinha mostrado para mim de madrugada que era para mim voltar lá, dar outro abraço nele. Mas naquele dia, era mais tarde, que o carpinho quintal demorou um pouco, e a visita lá era só até as 4 horas da tarde, 16 horas. E eu não sabia disso, mas ele sabia. E ele chamou eu novamente: vamos lá visitar meu tio? Eu falei: vamos. Tomei banho novamente, até nós chegar lá. Novamente, como foi dito, passei por aqueles guardas, nenhum deles me viram. E do lado dele, todos perguntaram para ele quem que era. Entramos novamente. Só que eu esqueci meus documentos em casa, ainda mais em Brasília, gente estranha, sem documento, é contra a lei. Eu nem tive coragem de falar para ele que eu tinha esquecido os documentos. Mas quando chegou lá, nós chegamos 16h05, aqueles recepcionistas lá falaram: olha, não pode visitar os mais, é só até às 16 horas. Já passou 5 minutos. Ele começou a insistir com ele. E ele falou: não adianta insistir aqui, o horário é esse, não adianta. Ah, mas é meu tio. Não, mas não adianta. Eu lembrei na hora, falei: eu nem documento eu trouxe, então nem posso falar isso. Eu chamei ele em particular para: irmão, não é permissão de entrar mesmo não, porque eu esqueci meus documentos. Eu vou sentar na cadeira e vou ficar perto, porque se pedir documento eu não tenho, fica até ruim para mim. Eu sentei na cadeira, fiquei em paz, eu falei: então você vai ficar aí, eu vou ficar, te espero aqui. Aí ele falou assim: minha tia está de idade, e ela tem problema, eu tenho que ir lá visitar, ver como que ela está, porque é meu tio e tal. Ele falou: 5 minutos só. Ele colocou a etiquetinha nele. E ele foi, eu fiquei esperando embaixo. Tudo foi o trabalhar de Deus, que eu tinha que dar um abraço àquele homem aquele dia, e não tinha como eu subir lá, sem autorização, sem documento. Mas Deus, para mostrar que Ele é o Deus do impossível, e faz o impossível acontecer, eu fiquei muito cobrando de mim mesmo. Eu fui tão negligente, como é que eu não trouxe o documento? Mas tá bom, fiquei em paz lá. Ele chegou lá em cima, a tia dele tinha virado o pé, por permissão de Deus, torceu o tornozelo, mas inchou bastante. Uma senhora bem de idade, causou muita preocupação. Ele já pegou a cadeira de roda, teve que descer com ela para o pronto-socorro, que era lá embaixo.
e era no pátio, tinha que sair do pátio, e nós saímos, fomos lá pro pronto-socorro, e até 8 horas da noite para liberar ela, tirou chapa, tudo, e eu orando a Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Nós não vamos congregar 8 horas da noite, não fizemos nada, não subi lá em cima, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Clamando a Deus, e o Senhor falou para mim, não aconteceu nada com ela, eu permiti isso só para acontecer tudo desse jeito, o pé dela tá bom, não torceu, mas não atrapalhou nervo, nem pele, nem osso, nem nada. E realmente deu na chave que tá tudo normal, passado só uma pomadinha, liberou ela, 8 horas da noite. Quando chegou na caminhonete, levou ela na cadeira de roda, e a cadeira de roda tinha que ser devolvida lá em cima. Como ela era tia dele, eu era estranho para ela, ele também não me conhecia, ela com a bolsa, pessoa de muito dinheiro, ele pensou de todo quanto é jeito, e eu também fiquei temeroso de ficar junto com ela, sozinho lá, e até ele subir 19º andar, e eu falei, fica difícil ficar aqui, acontecer qualquer coisa, a gente responsável, e ficou nós dois aqui, não é que faz. Eu esqueci que tinha que ter a etiquetinha, falei para ele, prontifiquei, mas não, eu levo a cadeira lá, você consegue ir lá? Eu falei, consigo, eu marquei até o quarto, o número, falei, consigo. Ele falou, vixe, mas pior que você não tem nem documento. Aí Deus tocou o coração dele, pregou a etiquetinha em mim, louvado seja Deus, a porta estava aberta, porque Deus é que abre as portas. Passei tranquilo com a cadeira de rodas, só falei que eu ia no 19º andar, no quarto 449, e eles me liberaram, que eu estava com a etiquetinha no peito, né? Uns porcento da minha roupa. E subi tranquilo, louvado seja Deus, glorificando a Deus, porque Deus confirmou o que Deus me pediu. Sem nenhuma condição, Deus mandou lá em cima. Chegou lá, eu bati no quarto para dar sinal que eu ia entrar. Saudei novamente aquele quarto com a santa paz de Deus, a luz de Deus e o temor de Deus. E ele sentou na cama chorando e falou, irmão, me dá mais um abraço. Eu falei, eu vim aqui justamente para dar esse abraço no Senhor. E abracei ele e falei, receba a virtude de Deus. Ele chorou novamente, eu saí imediatamente, porque nem podia ficar lá, mas já era permissão de Deus. Ele ficou muito contente, eu vim embora, louvado seja Deus, foi confirmado que Deus tinha pedido. E no terceiro dia, lá do sítio, estava pintando a casa lá para ele tudo, lavei a câmera dele, nós estávamos preparados para uma viagem, mas Deus mandou voltar para Franca. Falei para ele, eu vou para Franca ali na viagem, mas tudo também foi caminho de Deus. Mas você não vai na viagem comigo? Nós buscamos para lá, confirmou até o nome da cidade. Falei, confirmou tudo para você, você pode viajar tranquilo. Mas Deus está mandando voltar para Franca, é fim de missão. Estou voltando para Franca e terminou a missão. Eu falei, então você posso te levar você na rodoviária? Eu estava até precisando, que eu não tinha recurso nenhum, nem um centavo. E meu cartão vazio, mas crendo que se eu passasse o cartão, funcionava. Mas ele falou para mim, posso levar você na rodoviária? Vai, eu e meu pai te levam você lá. Falei, pode, se Deus manda, faz, se Deus não manda, fica em paz, né? Aí me levou na rodoviária, chegou lá e falou pro pai dele assim, pai, fica aqui na caminhonete, eu posso levar você lá dentro? Falei, pode. Melhor, né? Antes de chegar na rodoviária, ele falou assim, vamos lá visitar meu tio primeiro? Você sente lá? Falei, vamos, mãe. Fomos lá novamente, foi o terceiro dia. Pela graça e misericórdia de Deus, mesma coisa, passei nas 3 coisas, não me perguntaram nada para mim. Foi eu, ele e o pai dele, lá visitar o tio dele. Quando nós chegamos lá, tinha já a esposa dele, e tinha um amigo dele também de trabalho, outro subtenente coronel da Polícia Federal, amigo de trabalho dele, que estava lá, e ele já naquela disposição, o médico liberou para a família visitar. E chegamos lá, o quarto estava cheio de gente, nós estávamos mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas comigo. E eu pensei, bom, não orei nenhuma vez, não vou orar aqui, vou ficar em paz. E Deus deu graça naquele momento que eu estava conversando com a família, eu não vou tirar a liberdade da família. E comecei a conversar com aquele subtenente, coronel, um amigo dele. E ele falava para mim assim, eu tenho um filho só,
mas eu dei estudo para ele, eu dei carro para ele, eu dei isso para ele, e ele tem tudo, tal, e foi explicando aquelas grandezas, e eu pensando comigo, eu tenho 9 filhos, né? Não saía de pouco dinheiro, custava manter os meus filhos, foi pela misericórdia de Deus, que eles não morreram de fome, né? Não andaram descalços nem nus, sempre Deus vestiu, calçou, Deus sempre supriu as nossas necessidades. O que eu falo para esse homem? Né? Não dei carro, não dei nem bicicleta para meus filhos. O que eu falo para ele, falando com Deus? Deus falou assim para mim, fala para ele que você tem 9 filhos, você ganha meio salário mínimo, que você não pode dar nada pelos seus filhos. A maior riqueza que você deu para os seus filhos foi a graça de Deus. Você ensinou ele a Bíblia aí. Comecei a falar assim para aquele homem, era ateu também. E ele foi observando. Quando eu comecei a falar naquela linhagem, eu não ia orar naquele quarto. O que estava enfermo falou assim, irmãos, vamos orar? Chamou para orar pela primeira vez. E eu fiquei muito comovido porque eu não ia orar. E ele próprio falou, vamos orar, vamos fazer uma oração? Que eu não tinha dado abraço nele nem nada, acho que ele sentiu falta. Na hora que ele chamou por eu não ia orar não, porque eu ia dar liberdade para a família. Mas já que Deus tocou no coração do senhor para orar, vamos. Só que nas horas de joelho, o senhor que está enfermo fica na cama sentado aí. Mas quem sente de dobrar o joelho, toda aquela família dobrou o joelho. Aquele homem que era ateu também, amigo dele, dobrou o joelho perante a presença de Deus. Comecei a orar e ele não resistiu. Começou a chorar, muita lágrima caiu do olho dele. E a gente vendo ele chorar que a gente comoveu, eu chorei bastante também. E na oração Deus deu de falar para ele. Tive a primeira vez aqui, o senhor falou para mim, você tem a primeira vez aqui, deu um abraço nele e anunciou o dom de crer e ele creu. A segunda vez você deu um abraço nele, deixou a virtude sobre ele e ele recebeu a virtude. E hoje, é o terceiro dia que você vem aqui, eu mando você dizer para ele, ele está curado. Hoje, você fala que ele está curado. Queridos e amados ouvintes, participantes desse áudio, irmãos em Cristo, confesso para vocês que levantei daquela oração, com certeza que Deus tinha feito a obra, bendito é o nome do Senhor, e tinha um sobrinho dele, o coronel da Polícia Militar, era solteiro, ia casar no dia 3 de abril, e aquele dia era dia 6 de março, eu marquei isso porque era o casamento de uma pessoa que eu testemunhei, ele batizou e foi casar, me convidou especial aqui em Franca, para mim no casamento dele, mas não pude, que eu estava em missão, e eu marquei essa data por causa disso, dia 6 de março de 2019. Deus falou para mim assim, fala para ele que ele está curado e vai no casamento do sobrinho dele, dia 3 de abril. Naquele dia 6, quer dizer que antes de um mês ele ia sair dali. Queridos, é grande esse Deus que nós servimos, não tem nada impossível para ele. Fiz conforme o senhor falou. Olha, senhor coronel, eu vim aqui a primeira vez e eu não sei se o senhor o dom de crer, o senhor recebeu o dom de crer, deu um abraço ao senhor. No segundo dia, o senhor mandou dar outro abraço ao senhor e deixar a virtude de Deus, o senhor recebeu a virtude de Deus. E onde está a virtude de Deus é a libertação. E o senhor mandou agora, terceiro dia, eu vim aqui somente para falar para o senhor que o senhor já está curado e vai no casamento do sobrinho do senhor dia 3 de abril. Quando eu falei assim, aquele sobrinho dele estava comigo, irmão, pensa bem o que você está falando, hein? Eu falei, irmão, aqui eu não estou falando nada, quem está falando é Deus. E despedi deles e vim embora. Querida Irmandade, depois de 1 ano e meio, liguei para ele, Deus me deu casamento, a minha esposa presenciou essa ligação, os filhos da minha esposa também presenciou. Contando essa obra para ele, liguei lá, o sobrinho dele falou, meu tio está aqui gordo, foi no casamento e está querendo encontrar com você, para conversar com você, está gordo, está forte. Querida Irmandade, essa obra que Deus manda contar, encerro agradecendo a Deus por toda essa força que o Senhor me deu, essa guia, nesse dia de sábado, dia 8
do 3 de 2025. Dia 6 de março, completou, bendito é o nome do Senhor, aniversário dessa obra, dia 6 de março agora. De 2019 até agora, 6 anos. Completou no dia 6 de março agora, esse dia do milagre. O Senhor confirmou o milagre naquela vida. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. O nome de Deus seja sempre louvado.